com vocês novamente, Pastor Onéias Cesar Filho, Igreja Batista Sião, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, Ministério Chama Viva e a nossa escola ministerial Chama Viva. Eu estou trazendo a você hoje a aula 12, veja bem, nós estamos voltando, ao número 12. Por quê? Porque depois da aula 11, a aula seguinte eu coloquei como número 13. Ficou faltando o número 12. Então nós vamos encaixar aí a aula 12 como uma aula especial, mas é muito importante, eu acho até interessante isto, muito conveniente, porque nós vamos analisar duas parábolas do Senhor Jesus Cristo que têm ligação direta com o arrebatamento da igreja. A primeira é muito conhecida, a parábola das 10 virgens. Mas nós vamos ver na parábola das 10 virgens, eu digo muito conhecida, porque sabemos que ela trata de fato da vinda do noivo. Mas nós vamos ver especialmente nesta parábola das 10 virgens, contada por Jesus, nós vamos ver o significado da meia-noite. Nós falamos muito, é muito comentada essa meia-noite relativamente à vinda do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja. Mas nós vamos ver algo importante que mostra o tempo. Não mostra o dia e a hora, mas mostra a proximidade do tempo da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. A segunda parábola que nós vamos ver é a do bom samaritano, que aparentemente não tem nada a ver com o tempo da vinda de Jesus, mas que na verdade tem. É uma parábola profética. Vamos, portanto, neste momento, à parábola das 10 virgens. Será, de fato, uma aula muito especial. Vamos começar lendo o texto bíblico, ok? A parábola das 10 virgens. Vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, ou imprudentes, ou nécias, ou irresponsáveis, As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram, isto é, elas cochilaram, todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Gente, vamos prestar atenção nisto. O esposo responde: em verdade vos digo que não vos conheço. E Jesus então disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós vemos aqui umas coisas bastante interessantes, 10 virgens, não é? Nós vimos aqui no nosso estudo do Apocalipse, na numerologia bíblica, que 10 é o número da responsabilidade dobrada. 5 mais 5. 5 é o número, na numerologia bíblica, o número da responsabilidade humana. 10, a responsabilidade dobrada, quando a coisa fica especialmente séria, muito mais séria, como por exemplo nos 10 mandamentos, que foram assim os mandamentos dados por Deus para mostrar toda a sua lei aos seus filhos, ao seu povo, ok? Portanto, veja, 10 virgens, já começa por aí, 5 e 5, a divisão. Diz o texto que 5 delas eram prudentes,
ou sábias, e 5 eram loucas, né? Ou nécias, irresponsáveis, né? Veja bem, as loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, azeite de reserva, não levaram, mas as prudentes levaram os azeites. Até aí nós conhecemos tudo bem. E veio o noivo à meia-noite e buscar a sua noiva para as bodas. Aí está uma palavra que nós conhecemos bem. Agora veja o seguinte, 10 virgens para o casamento, 5 loucas, 5 prudentes. Diz que as loucas não tinham azeite consigo em termos, porque veja, aqui mais à frente, diz que diz assim, elas clamam às prudentes e dizem, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Isso aqui tem uma razão de ser hoje. Primeiro, vamos considerar uma coisa. Aqui não está falando de crentes dorminhocos, de crentes cochilando, que não tem azeite na lâmpada. O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. E a Bíblia fala, é clara, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por que o Espírito de Cristo? É um dos nomes do Espírito Santo. Por quê? Para mostrar uma coisa, o Espírito de Cristo no tocante à vida, no tocante à vida eterna. A vida de Cristo, quem traz a nós é o Espírito Santo no ato da salvação. Portanto, essas 5 loucas, essas 5 virgens loucas, não eram pessoas nascidas de novo. Não mostram crentes que não estão vigilantes para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A verdade quer mostrar mesmo. Essas 5 virgens loucas querem mostrar pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que cantam, pessoas que louvam, pessoas que contribuem, pessoas que pedem oração, pessoas que fazem todos esses atos próprios da fé cristã, mas que não têm o Espírito de Cristo, não têm o Senhor Jesus Cristo. Gente, tem pessoas dentro de igrejas, e são muitas, e nesse tempo são muitas mesmo, que não nasceram de novo, não têm o azeite, não têm o Espírito Santo. Mas ali diz que elas tinham um pouquinho de azeite em suas lâmpadas, não tinham de reserva. O que significa isso, pastor? Isso significa gente que se emociona com mensagens, gente que gosta de louvor, gosta muito. Nós estamos num tempo que a música tem até superado a palavra em muitas igrejas. Gente que por um tempo manifesta emoções, gente que tem conhecimento bíblico. Isso tudo é inerente ao povo de Deus. Mas, na verdade, não tem azeite de reserva, não tem o transbordamento de vida que o Espírito Santo traz ao coração. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então são pessoas que manifestam, têm manifestações, ações, e às vezes até sentimentos, reações religiosas cristãs, mas na verdade não tem o Espírito de Cristo. O Evangelho é como que uma mera filosofia. Veja bem, agora, outra coisa também que é bastante conhecida de todos aqui, não é? Todos nós que estamos aqui somos crentes, estamos vendo a palavra de Deus, e isso se torna bastante conhecido mesmo de cada um de nós. Uma prova que essa gente, veja, essas 5 loucas não tinham o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, não eram salvas, está numa coisa. Primeiro, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. A Bíblia, Jesus no Sermão da Montanha nos proibiu de chamar os nossos irmãos em Cristo de loucos. E por que ele proibiu? Ele proibiu porque a Bíblia explica a Bíblia. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Alguém que venha a Cristo, que entenda, compreenda a mensagem da cruz e receba essa mensagem, receba a salvação, é uma pessoa em princípio e no fim de tudo, é uma pessoa sábia, porque escolheu a melhor parte, escolheu a vida eterna, e Deus não quer ver os seus filhos serem chamados de loucos. Portanto, essas que estão aqui, que são chamadas de loucas ou nécias, elas na verdade
ainda que tenham religiosidade, mas elas não têm o azeite do Espírito Santo. Deus nunca chamaria seus filhos de loucos. Segunda coisa que nós vemos aqui, veja bem, elas vão comprar azeite, tentam comprar azeite, elas voltam e batem a porta do noivo, não é? Do lugar, da câmara, da lua de mel, do encontro, das bodas, e batem ali, a porta está fechada, e diz, olha, vamos ler o texto. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Uma coisa importante, em verdade vos digo que não vos conheço. Foi isso que o noivo ou o esposo disse a essas loucas. Eu não conheço vocês. E a Bíblia diz, Jesus mesmo falou. A Bíblia explica a Bíblia. E Jesus mesmo explica essa questão para nós. Ele disse, eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Veja que são, na verdade, hoje, essas virgens loucas, pessoas que têm religiosidade, que vivem no meio da igreja, que praticam os atos cristãos, litúrgicos, essa coisa toda, oram e cantam, e tudo, até podem pregar, viu? Mas não conhecem o Senhor. E ele diz, eu não conheço vocês, mas ele disse, as minhas ovelhas eu conheço. Portanto, aí está o sentido desta parábola mais conhecido de todos nós, não é? Mas nós temos agora uma questão. Veja, mais à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. O que significa esta meia-noite? Nós falamos tanto entre nós da meia-noite com a vinda do Senhor, a meia-noite, a meia-noite, a meia-noite. E é isso que vai nos interessar agora e ver o tempo da vinda do Senhor Jesus. Vamos lá. No verso 6 que nós vimos aqui um pouquinho antes, diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair ao encontro. Essa meia-noite seria literal ou figurada? O Senhor Jesus estava falando de meia-noite mesmo, ou 24 horas, ou ele falou dessa meia-noite no sentido figurado? Eu respondo a você, não pode ser literal, não pode ser a meia-noite literal. Por quê? Meia-noite aqui no Brasil, por exemplo, é meio-dia no Japão. Na Espanha, meia-noite aqui já são 5 horas da madrugada ou da manhã, quase raiando o dia. Então, há o fuso horário das nações, não é? Agora, veja bem, se Deus não vai marcar essa meia-noite literal como aqui do Brasil, porque não seria em outros países, e a palavra de Deus é para toda a terra. Deus escolheu Israel. Israel é o relógio de Deus para a humanidade. É muito importante aqui no nosso estudo do Apocalipse, hoje nesta aula especial, você guardar isto. Israel é o relógio de Deus para a humanidade. Quando lidamos com a palavra profética relativa aos últimos dias, a história é contada com base em Israel, não na igreja. Por quê? Porque a igreja estará arrebatada, não é? Israel é o relógio de Deus para essa profecia dos últimos dias, na palavra profética, não é? Vamos ver, então, o que significa a meia-noite na parábola contada por Jesus. Nesta parábola, qual o significado dessa meia-noite? Vamos lá. Em Israel, o dia era contado a partir do pôr do sol, da nossa, aqui, né? As nossas 6 horas da tarde, ou 18 horas. Lá, o dia começava no pôr do sol, ia até outro pôr do sol, que para nós são 18 horas, ou 6 horas da tarde. Aliás, isto vem desde o Gênesis, dos 6 dias da criação. Ali, no Gênesis, nós vemos a expressão, e foi tarde e manhã, o primeiro dia, e foi tarde e manhã, o segundo dia, e foi tarde e manhã, o terceiro dia, etc. Eu destaquei aqui um dos versículos da criação do Senhor em Gênesis 1. Diz assim, e Deus
chamou à luz dia e as trevas noite, e foi tarde e amanhã o dia primeiro. Isso está em Gênesis 1:5. Então nós vemos, veja bem, que Deus já no início, na criação edêmica do Éden, Deus já levava em consideração como o início do dia o entardecer, o pôr do sol. E foi tarde e amanhã o primeiro dia. Israel adotou isso e adota até hoje. Os israelenses lá em Israel, eles contam o dia a partir das 18 horas, e é de pôr do sol a pôr do sol. Você está entendendo isso? Eu espero que esteja mesmo, não é? Então, levando em consideração esse princípio de contagem do dia, segundo suas horas, e aplicando ao tempo da existência humana sobre a terra, desde o Éden até os nossos dias, nós temos isto. Vamos ver. De Adão a Abraão, nós temos 2.000 anos. De Abraão a Cristo, nós temos 2.000 anos. De Cristo até o nosso tempo, 2.000 anos. Então nós temos, veja bem, nós temos um total de 6.000 anos de história humana sobre a terra. O pastor vai repetir. De Adão a Abraão, na cronologia bíblica, nós temos 2.000 anos de história. De Abraão a Cristo, 2.000 anos de história. E de Cristo até o nosso tempo, 2.000 anos. Nós estamos na contagem de 2025, há uma diferença de 6 anos no nascimento do Senhor Jesus Cristo, e há umas pequenas diferenças de contagem. Mas, em resumo, nós temos 6.000 anos da história humana sobre a Terra. Vamos continuando, não é? Como já vimos, na numerologia bíblica, faltou aqui o Lzinho, na numerologia bíblica, 6 é o número de homem. Portanto, são 6.000 anos de governo humano sobre a Terra, o mesmo que 6 milênios. Nós temos 6.000 anos, veja bem, nós temos 6.000 anos, 6.000 anos de história e governo humano sobre a Terra. Ora, sendo o número 6 o número de homem e o 7 número da plenitude, da perfeição divina, lembra que nós falamos? 7 é o número da perfeição de Deus. Falta 1 milênio de anos de vida humana sobre a terra para completar a existência do homem aqui. Bom, minha gente, nós temos de Adão a Abraão 2.000 anos, de Abraão a Cristo 2.000 anos, de Cristo até nós 2.000 anos. Fechando em números redondos, 6.000 anos de história de governo humano sobre a terra. E o governo do homem no pecado. Aí está os trabalhos excessivos, tremendos, sofrimentos, catástrofes, tragédias. Mas para completar, para vir a plenitude da história humana sobre a terra, até que venha o novo céu, a nova terra, as novas criaturas habitem essa nova terra. Veja bem, nós temos esses 6.000 anos. Então falta que é justamente o 7º milênio de anos. Falta que será o milênio de Cristo, que nós também chamamos de um milênio sabático, não é? O milênio que haverá o descanso da terra, o milênio de paz, de harmonia no governo de Cristo. Então ao homem foram dados 6.000 anos, ou 6 dias de milênios, né? Sobre a terra. Mas falta do descanso, que é justamente, né, o 7º milênio, que é o número da plenitude, a perfeição divina, 1 milênio de anos de vida humana sobre a terra para completar essa existência total do homem aqui. E será justamente nesse 7º dia, no sentido de milênio, que o Senhor Jesus reinará e ele vai mostrar. Olha, veja bem, Deus entregou a terra ao homem, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E ele deu ao homem 6 dias de milênios, 6 milênios, 6.000 anos, para o homem governar a terra. E está aí o que a gente está vendo, o homem separado de Deus de um modo geral, né? E o pecado, as tragédias e tudo mais. Mas Deus reservou para si o 7º milênio, onde haverá justiça na terra. Cristo governará e o Senhor Jesus mostrará para nós, eu creio assim, o que seria a terra se o homem não pecasse.
O governo de Cristo no 7º milênio será modelar, mostrando, olha, vocês viveriam assim, se Adão não pecasse. Vamos seguir em frente, ok? Você está entendendo até aí? Esses 1000 anos, ou esse milênio de anos, é o milênio descrito na palavra profética. O milênio profético do governo perfeito de Cristo. É esse 7º que está faltando. Assim, o homem terá 6.000 anos de história com o governo próprio na terra. E o 7º milênio sabático do Senhor. O 7º milênio será o milênio sabático do Senhor. Então vamos lá. A meia-noite, citada por Jesus, e o dia judaico. Olha, os judeus marcam assim. Veja bem, eles dividem assim, de 6 às 8 horas. Olha bem, nós vamos considerar agora o dia judaico a partir das nossas 18 horas, do pôr do sol. Agora, trazendo isto, a contagem do dia judaico para a palavra que nós vimos até aqui, né, de Adão a Abraão, de Abraão a Cristo, de Cristo a nós. Então nós temos o seguinte, o dia judaico começava, né, ou começa ao pôr do sol, às 18 horas ou 6 da tarde. Então no dia judaico, de 6 às 8 horas, de 6 às 8, corresponde na palavra de Jesus de Adão a Abraão. De 8 às 10 do dia judaico, de Abraão a Jesus. E de 10 à meia-noite, de Jesus até este nosso tempo. Eu vou repetir isto. Considerando o dia judaico que começa às 6 da tarde. De 6 às 8 horas, nós temos uma correlação, uma semelhança, não é? De Adão a Abraão, aqueles primeiros 2.000 anos. De 8 às 10, no dia judaico, nós temos uma relação com Abraão a Jesus. E de 10 à meia-noite, de Jesus até este nosso tempo que nós estamos vivendo. Assim, nós já estamos praticamente na meia-noite da chegada do noivo. Jesus usou o dia como ele marcou no Gênesis, ele é Deus, e como Israel marca, a partir do pôr do sol. Eu vou repetir, isso precisa ser repetido. Estabelecendo-se uma relação para, a partir de Israel, entendermos essa meia-noite do Senhor, de 6 da tarde, o pôr do sol, até 8, corresponde o tempo de Adão a Abraão, 2.000 anos. De 8 às 10, corresponde ao tempo de Abraão a Jesus. E de 10 até meia-noite, de Jesus até este nosso tempo. O que nos leva a entender que nós estamos praticamente na meia-noite da chegada do noivo, não é? E aqui está, eu fiz um relógio, veja bem, aqui está, olha, vamos lá, aí está, uma vez que Israel é o relógio de Deus para a humanidade, e considerando que já temos 1000 anos de governo humano sobre a terra, estamos na meia-noite, eis o noivo, eis o noivo. Então vamos ver isto, olha, relógio de Israel, 6 da tarde, pôr do sol, até às 8, corresponde ao tempo, a período de 2.000 anos, de Adão a Abraão. De 8 às 10, de Abraão a Cristo, mais 2.000 anos. De 10 à meia-noite, de Cristo até ao nosso tempo, nós estamos então, o relógio profético está esbarrando na meia-noite. Gente, para terminar esta parábola, ir a do bom samaritano. Gente, até os cientistas, veja bem, os cientistas sociais, os demais cientistas, a ciência de um modo geral está dizendo aí fora, eles estão dizendo, eles fizeram um relógio da meia-noite para o fim do mundo. Não será como eles estão dizendo, mas tem uma verdade, eles sabem que tem um fim proposto ou alguma coisa assim. E eles estão dizendo, nós estamos beirando a meia-noite nesse relógio do fim do mundo. Cuidado que a Bíblia fala que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Até os de lá de fora estão dizendo que o mundo está esbarrando na sua meia-noite, usando essa expressão para mostrar que tem um dia derradeiro. Não será o fim do mundo, o arrebatamento da igreja não marcará o fim do mundo,
mas tem algumas verdades embutidas no que eles dizem. Então, aí está os 3 períodos. Está faltando agora o quê? Está faltando o 7º milênio, que será o milênio do governo de Cristo sobre a terra. A Bíblia diz que o leão comerá palha com o boi, a criança pequenininha brincará com a serpente. É serpente mesmo, animal, né? E mostra a paz perfeita que haverá. E para terminarmos, eu repito, o 7º milênio, milênio de paz e descanso do governo de Cristo sobre a terra, o governo modelar, o Senhor vai mostrar para nós o que seria a terra se não houvesse pecado. Pois bem, e o restante disso, toda essa história, nós vamos vendo no livro do Apocalipse, no nosso estudo, versículo por versículo. Agora, nós vamos passar a outra parábola, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Esta parábola, fala da volta do Senhor Jesus. Ela também fala da volta do Senhor Jesus e mostrando o tempo. Agora, eu, pastor Onésio, quero dizer uma coisa a você, por favor. Eu não estou marcando dia e hora. Os adventistas, lá no seu início, lá através de Guilherme Miller ou William Miller, eles marcaram, por 3 vezes, marcaram dia e hora para a volta de Jesus com base nas profecias de Daniel. E erraram todas as vezes. E depois essa é a realidade, meus queridos adventistas. Então arrumaram uma desculpa que não é verdadeira a respeito da volta de Cristo, que ele não veio aqui na terra literalmente, mas que ele foi purificar o santuário celestial. Um dia nós vamos ver isso sobre o adventismo, que começou num engano, num sofisma, numa mentira. E as coisas de Deus não podem comportar mentiras. Mas isso é outro assunto. Nós vamos ver a nossa parábola do bom samaritano, falando da volta do Senhor Jesus. Vamos ler então agora a parábola. Vamos lá, a parábola do bom samaritano. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Salteadores, na expressão de hoje, são assaltantes, aqueles assaltantes de beira de estrada. Né? Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote de Israel, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também, um levita chegou àquele lugar, viu o homem caído, ferido, assaltado, e passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, e vendo-o, encheu-se de compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo o homem assaltado lá sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem. Veja, eu sublinhei aqui. E pondo-o sobre uma cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. A chave da interpretação de vermos esse tempo da volta de Jesus está no verso 35. No dia seguinte, tirou 2 denários, era uma moeda daquele tempo que valia o salário de um trabalhador, a diária de um trabalhador. Deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Aqui está um quadro, né? Eu tirei o ferido, o assaltado à beira do caminho, o bom samaritano cuidando dele, dando os primeiros socorros. Aqui está o animal onde teria levado ele para a estalagem, mas aqui está o sacerdote já mais longe, e aqui está o levita, que passaram, abandonaram o homem caído, ferido à beira do caminho. E veio o bom samaritano, a gente já sabe de antemão quem é esse, é o Senhor Jesus Cristo, não é? Nós vamos ver já tudo isto. Vamos lá.
A parábola do bom samaritano fala da volta do Senhor Jesus e mostra o tempo dessa volta. Nós temos considerado que Jesus, ao contar essa parábola, quis mostrar unicamente o amor ao próximo. É o que a gente considera. Tudo bem. Agora, vamos lá. O amor ao próximo, aos feridos à beira da estrada da vida. Isto não está errado. O Mestre quis mesmo nos deixar um grande exemplo de amor ao próximo, mas há algo mais embutido nessa história para o que devemos atentar. Vamos ver o que tem mais nessa história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Veja, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem é uma figura dos que transitam pelos caminhos da vida hoje, né? Nas estradas deste mundo, de Jerusalém para Jericó. A vida é um caminho. Nós podemos mostrar a vida através de figuras, por exemplo, o nosso barquinho navegando, né, nas águas do mar da vida, como diz o famoso hino Segura na Mão de Deus, mas também a vida é uma estrada por onde nós estamos caminhando, não é? Então, o homem descia de Jerusalém para Jericó, mostra isto, as estradas da vida. Salteadores, assaltantes, o atacaram e o deixaram caído, deixando-o ferido, meio morto. Isso nos fala hoje, para nós, traz a lição para nós, né? Nos ensina, isto nos fala do diabo e seus demônios, verdadeiros salteadores ou assaltantes da beira da estrada da vida. Jesus também disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Quantas almas nós vimos feridas nas estradas desta vida por esses assaltantes, né? Esse assaltante maior com os seus comparsas, o diabo e seus demônios. Tudo vai nos ensinando. Vamos continuar. Passava por ali um sacerdote que, vendo-o, passou de largo. Grande verdade. Esse sacerdote representava os sacerdotes do tempo de Jesus, orgulhosos, sem compaixão pelas almas. E hoje, o que nos mostra? Hoje, gente, eu tenho que falar isso, hoje são os pastores e líderes, veja bem, do cristianismo, que não sentem compaixão dos feridos, que vivem uma religião sem misericórdia dos feridos no caminho da vida. Gente, tem muitos líderes do cristianismo religiosos, se lá eram os sacerdotes, aqui hoje são pastores, bispos, líderes, que pregam amor, que falam de amor, mas é mera formalidade. Não tem um verdadeiro amor pelas ovelhas. São como muitos políticos que falam do povo pobre, isso, e estão vivendo muito bem no sentido de estão vivendo de modo bem soberbo mesmo, não é? E comendo a gordura dos pobres. Então já havia no tempo de Jesus isso com os sacerdotes, e quando Jesus apareceu amando de fato as ovelhas, como bom pastor dando a vida pelas ovelhas, eles ficaram enciumados, ficaram enraivecidos e terminaram por matar Jesus. Então, esse sacerdote que passava, hoje nos traz a lição de líderes que realmente não ligam para o rebanho. Muitas vezes igrejas que são grandes clubes, grandes movimentos, e que pessoas nem conhecem pessoas e nem são conhecidas mais dos seus pastores. Também um levita, vendo o ferido, o homem ferido, passou de largo e o deixou ali. Aí nós vemos que passa também um levita, passou um sacerdote e um levita. Agora vamos lá. Nem todos os levitas eram sacerdotes, mas eram da liderança religiosa do tempo de Jesus. Vamos parar aqui. Veja bem, Deus lá em Moisés separou a tribo de Levi para o sacerdócio. Então, quem era da tribo de Levi era, na verdade, um levita. Mas entre a tribo de Levi, ele separou Arão, irmão de Moisés. Moisés, Miriam e Arão, eles eram da tribo de Levi. E Deus separou Arão para o sacerdócio. Assim que, dentro da tribo de Levi, Arão e os seus descendentes eram sacerdotes. Dali era tirado o sumo sacerdote dentre os de Levi. Mas nem todos os levitas eram propriamente sacerdotes. Eles eram levitas auxiliares nos serviços do templo, ok? Então lá passou, veja, passou um sacerdote, agora passa um levita.
que vendo o ferido passou de largo e o deixou ali. Nem todos os levitas, eu falei agora, eram sacerdotes, mas eram da liderança religiosa do tempo de Jesus. Assim também hoje, nem todos os cristãos são pastores e são líderes. Podemos crer que esse levita representava os crentes em geral, mas ele agiu do mesmo modo que o sacerdote. Nós vemos muitos cristãos que se dizem cristãos, mas não amam como Cristo amou. Cristão é, digamos, um apelido carinhoso, honroso, respeitoso. Em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ser chamado de cristão é ser semelhante a Cristo. E nem todos mostram esse amor. Quantos feridos de alma estão caindo, estão perecendo e até morrendo à beira do caminho da vida, e filhos de Deus estão vendo e não ligam. E não ligam. Esta é a verdade. Este levita, para mim, representa, no contexto de hoje, na nossa conjuntura, muitos filhos de Deus cristãos que passam de longe e deixam esses feridos à beira do caminho. Veio um samaritano, agora aparece um terceiro personagem. Veio um samaritano, encheu-se de compaixão pelo assaltado e lhe deu os primeiros socorros. Esse, sem dúvida alguma, é uma figura do Senhor Jesus. Supondo-se que aquele ferido era um judeu, os seus irmãos, também judeus, o deixaram de lado. Mais um samaritano, veja bem, um samaritano do povo de inimizade com os judeus, foi esse quem socorreu o pobre homem ferido. Mas alguém dirá, Jesus também era judeu, pastor Onésio, ele não era samaritano. Sim, ele era judeu. Mas quando o próprio Senhor Jesus se autodenominou samaritano aqui, quis mostrar uma coisa: eu sou um judeu, mas eles não me aceitam. Como eles não aceitaram, ou não aceitavam ao tempo deles os samaritanos, eles também, a grande parte de Israel, não aceitou o Senhor Jesus e o rejeitou. Houve um dia que ele, passando, indo para Jerusalém, passou já anoitecendo próximo a uma aldeia de samaritanos e mandou que os discípulos seus fossem lá arrumar lugar para eles pousarem naquela noite. Mas quando os samaritanos viram, né, que Jesus que eles tinham aspecto de judeu, não o aceitaram na sua aldeia e ele foi para mais adiante. Jesus foi um rejeitado também aí, mas essa inimizade com os samaritanos era natural daquele tempo. Mas ele também foi rejeitado pelos judeus. Daí ele se chamar de o samaritano. Amém? Você entende isto? Vamos continuar, vamos lá. Agora veja, e aproximando-se, né, esse bom samaritano, o Senhor Jesus, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Isso está em Lucas 10, 34, nós lemos. Veja bem, levou-o, eu sublinhei, para uma estalagem, uma hospedaria e cuidou dele. Aqui começa a aparecer a questão do tempo da volta do Senhor Jesus. Olhe bem, hoje essas hospedarias são as igrejas, para onde o bom samaritano Jesus tem levado os feridos de alma, achados à beira das estradas da vida. Hoje essa hospedaria são realmente as igrejas do Senhor. Né? No dia seguinte, agora veja, no dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, né? Cuida do meu ferido que eu trouxe para você, e tudo o que você gastar a mais, eu o pagarei quando voltar. Lucas 10, 35 nós lemos. Eu vou repetir, lendo literalmente. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os aos hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. O denário era uma moeda. O denário era uma moeda que valia um dia de trabalho de um trabalhador comum.
Aqui está embutida uma mensagem de advertência para nós hoje, a igreja do Senhor. Veja bem, existem mesmo os feridos caídos à beira das estradas da vida. O bom samaritano, ao longo desses 2000 anos, veja bem, desses 2000 anos, o bom samaritano, ao longo desses 2000 anos, tem levado esses feridos para as suas estalagens, as igrejas, e os colocado aos cuidados dos pastores e dos membros do seu povo. As estalagens de Deus hoje são as igrejas. Veja bem, ao longo desses 2000 anos, guarde bem isso. Vamos continuar. Sendo o denário, essa moeda, o valor de um dia de trabalho, e tendo o bom samaritano dado 2 denários ao hospedeiro para que cuidasse do seu doente, isso representa 2 denários de 1000 anos, ou 12.000 anos, que a igreja, a hospedaria, a estalagem recebeu do Senhor, e nós, os hospedeiros, que recebemos os filhos de Deus, recebeu do Senhor para cuidar dos feridos de alma que o Senhor Jesus tem levado a elas. Isso significa o seguinte: nossas igrejas são as estalagens, o bom samaritano é Jesus, ele traz para nós esses feridos de alma, e ele coloca aos nossos cuidados, e ele nos tem dado 2 denários, nós vamos ver que denários são esses, 2 denários de 1000 anos, ou 2000 anos, que a igreja tem recebido de comissão para cuidar dos feridos. Vamos lá. Mas alguém dirá que já temos um pouco mais de 2000 anos. Não, pastor Anéas, nós já estamos no ano de 2025 do Senhor Jesus Cristo. Já passou então desses dias. Agora veja uma coisa, vamos lá. Alguém dirá, já temos um pouco mais de 2000 anos. Sim, mas vejamos o que disse o bom samaritano ao hospedeiro. E tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. E tudo quanto você gastar a mais, eu vou pagar a você quando eu voltar. Esta palavra é altamente reveladora. Aqui é como num jogo de futebol, em que pode haver uma prorrogação, além do tempo normal, como descontos, uns minutos a mais. Aí está. Pois bem, minha gente, a parábola do bom samaritano, está nos falando tremendamente. Nós olhamos essa parábola, vemos o amor ao próximo, servir sopa de madrugada aos mendigos, isso é muito bom, excelente, e socorrer uma pessoa, fazer boas obras, tudo isso. Mas a verdade é a seguinte: o âmago, o cerne, o ponto central desta parábola de Jesus é, na verdade, evangelho. Evangelho é socorro espiritual aos que Satanás está ferindo, aos que Satanás está destruindo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ao longo do caminho da vida há muitos feridos, caídos, que precisam muito mais de uma roupa, o que é ótimo, de pão, de um prato de comida, o que é ótimo também, mas precisam de muito mais, precisam de cuidados espirituais, sabe? E Jesus usou essa história para nos falar que hoje, vamos para o nosso tempo, vamos vir agora para o nosso tempo, ele tem estalagens chamadas igrejas, ele tem os hospedeiros que somos nós, pastores, líderes e ovelhas, nós os cristãos, que nos chamamos pelo nome dele. Ele tem trazido para nós, de algum modo, esses feridos de alma para serem cuidados por nós. Mas veja, aquilo que ele falou ao hospedeiro: cuida do meu ferido, eu vou fazer uma viagem, eu vou mais longe. Ele estava viajando para mais longe, eu vou fazer essa viagem. Isso significa o quê? Jesus Cristo veio, morreu na cruz, proveu todo o remédio para o nosso pecado mortal. Todo pecado é mortal. Ele proveu para nós vida eterna. Agora ele pega os feridos da beira da estrada da vida, coloca nas igrejas e está dizendo a nós: olha, cuidem do meu ferido. Eu estou deixando com vocês 2 denários de tempo, 2 milênios, 2000 anos, para vocês cuidarem dos meus feridos. Mas eu vou fazer uma viagem, eu vou ao céu, eu vou subir ao Pai. E ele subiu após ressurgir dos mortos.
mas um dia eu vou voltar. E o que vocês tiverem gasto a mais, eu pagarei a vocês. Nós estamos no tempo da prorrogação. Voltando, juntando a parábola das 10 virgens com essa do bom samaritano, nós já estamos na prorrogação, naqueles minutos a mais que existe numa comparação para você entender, num jogo de futebol, nós já estamos na prorrogação. Precisamos abrir os nossos olhos. Tudo que nós estamos vendo aqui no estudo do Apocalipse mostra isto. Como diz o lindíssimo hino, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Lá, na parábola das 10 virgens, o atalaia, aquele vigia que fica olhando quando vinha o cortejo do noivo, lá longe, em direção à casa da noiva. Ele gritava, eis o noivo, está chegando, o noivo está chegando. Como era isso? O casamento judaico naquele tempo, veja bem, o noivo tinha os seus convidados, o seu séquito, ele se preparava e eles vinham num tipo de procissão. Eles vinham, né, com tochas acesas, o noivo, seus parentes, seus convidados, em direção à casa da noiva. E a casa da noiva ficava esperando. Eles ficavam esperando ali. E quando alguém gritava, o noivo surgiu, venha longe, está chegando. Eles então faziam os últimos preparativos, ficavam a postos. E ele então tomava a sua noiva, os parentes da noiva, os convidados da noiva, e com os dele, todos voltavam à casa do noivo para as bodas. Gente, isso está prestes a acontecer. A meia-noite do Senhor já está aí, o relógio de Deus está batendo a meia-noite. Até a ciência está falando, está aí na internet. Agora, recebemos 2000 anos, a igreja recebeu a comissão de evangelizar, de cuidar dos feridos de alma nesses 2000 anos. Pastor, tem uma prorrogação. Até isso, Jesus cuidou de mostrar. Se gastar mais, eu vou pagar a vocês. Fica essa história para nós. E, na nossa próxima aula, já voltamos ao capítulo 6 do livro do Apocalipse, a abertura dos 7 selos. Nós vamos começar a abrir, no nosso estudo, os selos que trarão os juízos de Deus sobre a terra na grande tribulação. Ficando por aqui, Pastor Onéias, seu conservo, seu amigo, eu espero você na próxima aula sobre Apocalipse 6. Deus te abençoe, em nome